Tudo jóia? Tudo certo com vocês? Adolescentes da CIB, jovens da CIB. Quanto tempo nós não se vemos aí? A gente se vê só basicamente nas redes sociais, mas é muito bom estarmos aqui para, neste dia tão lindo que o Senhor fez para nós, regozijarmos na presença dEle, estarmos na presença dEle. Temos um tempo de aprendizado da Palavra de Deus, trocarmos uma ideia, na verdade, e sobre algo que parece que nesses dias tem sido um pouco irrelevante, mas que é um assunto que tem uma relevância muito importante para nossas vidas, para nós que já atingimos uma certa idade, mas para você também hoje talvez não vai ter muita importância, mas para a sua vida, para você levar para a sua vida desde já, vai ter uma importância, uma relevância muito grande, que é sobre essa parada de honrar pai e mãe, sobre essa conversa, esse papo de honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, por que eu tenho que fazer isso, se de fato isso é relevante e importante para a minha vida. E isso nós veremos hoje na Palavra de Deus, através do texto da Palavra de Deus, que se encontra lá em Êxodo, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Antigo Testamento, capítulo 20, versículo 12. E nós vamos trocar uma ideia sobre essa parada aí de honrar pai e mãe e a relevância que isso tem para os nossos dias, para as nossas vidas como um todo. Teve para a minha vida e com certeza teve para a vida dos seus pais, teve para a vida dos nossos pais e com certeza terá relevância na sua vida a partir do momento que você colocar em prática aquilo que a Palavra de Deus orienta e nos fala. Então, desde já, convido você a acessar aí a sua Bíblia, ou ela fisicamente, ou pelo seu aparelho aí de seu smartphone, ou um iPhone, que você tiver aí em mãos, um tablet, enfim, para nós lermos a Palavra de Deus, que diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 12: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Vou repetir porque é um verso curto. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar antes de nós começarmos nosso bate-papo aqui. Deus, nós te louvamos, te agradecemos mais um dia. Deus, a tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos e regozijarmos. Possamos termos esse tempo aqui juntos, ó Deus, de comunhão, de compartilhar da tua palavra, e que possamos sermos edificados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Esse verso que nós lemos, Êxodo capítulo 20, verso 12, aí é o quinto mandamento dos 10 que Deus deu a Moisés. E basicamente a fala dele é: honra teu pai e tua mãe, tá? Este mandamento, ele é tão importante que é um dos únicos mandamentos das Escrituras Sagradas, da Bíblia inteira, que dá uma razão para que ele seja cumprido, tá? E muitas vezes nós lemos essa parte do quinto mandamento como se fosse uma recompensa, como se fosse um ganho que teremos se nós cumprirmos ele. E mesmo que pareça uma recompensa, o fato é que há uma razão para nós cumprirmos esse mandamento aí, tá? E vamos pensar em uma seguinte situação. Vamos fazer uma seguinte observação. Vamos observar o seguinte: você que é jovem, você que é adolescente, vive num mundo que foi criado e mantido por pessoas que já foram adolescentes e hoje são adultos, certo? Ok? Segue o raciocínio. O fato de você saber muito sobre tecnologia e talvez seus pais não sabem quanto você sabe, não os fazem menos inteligente de você. Mesmo que você saiba mais de assuntos escolares, matemática, geografia, história, do que eles, também não dá o direito às vezes de você achar que eles são menos inteligentes que você. Porque nós temos uma seguinte situação: você pode ter mais conhecimento em algumas áreas, ou nessas áreas, mas eles são mais velhos que você. Isso por si só faz deles mais sábios do que você.
E vamos pensar em uma seguinte situação, agora dentro do texto que nós acabamos de ler. O texto diz que se nós honrarmos pai e mãe, se você adolescente, jovem, honrar pai e mãe, seus dias serão prolongados, ok? Então, se honrar pai, se você honrar seu pai, ou você honrar sua mãe, se você não honrar seu pai, se você não honrar sua mãe, os seus dias serão encurtados, certo? Entende? Já que a Bíblia diz que se eu honrar o meu pai, se eu honrar o meu pai e minha mãe, os meus dias serão prolongados, os dias serão prolongados na terra que o Senhor Deus nos dá. Então, se nós seguirmos se eu fizermos o contrário, se eu não honrar pai e mãe, se eu desonrá-los, a minha vida na terra será encurtada, certo? Então, esta é a lógica que o mandamento, que o verso bíblico nos faz deduzir, tá? Vida longa na terra é vida de obediência aos pais. Agora vamos pensar não de forma individual, mas coletivamente. Se construirmos uma sociedade que os filhos honram seus pais, essa sociedade consequentemente terá longos dias. O oposto disso é que se os filhos não honram os seus pais, essa mesma sociedade está fadada à autodestruição, uma explosão, um boom. Bem, talvez você está ouvindo isso e falando assim, mas o que tem eu a ver com a sociedade? Eu não estou nem aí para a sociedade, a forma que ela vive, o problema é dela. Pois o mundo que você vive com certeza é diferente da sociedade. Você vive aí no seu celular, seu smartphone, às vezes você acabou de ganhar o seu celular, seu iPhone 11, enfim. Você vive, hoje nós vivemos no mundo aí dos adolescentes, dos jovens no TikTok, e cada vídeo que você abre aí no YouTube tem lá uma propaganda do TikTok, em tudo você vê o TikTok, as pessoas dançando, 2, 3 pessoas, 10 pessoas, enfim, cada um fazendo a sua dancinha, enfim. E hoje estamos também na moda do YouTubers. Você abre o canal no YouTube e você tem muitas pessoas com canais de diversas áreas, falando sobre saúde, comédia, higiene pessoal, etiqueta, falando sobre como você adquirir um parceiro, uma parceira de forma mais rápida, como ser mais rico no mundo de hoje. Enfim, você vive talvez nesse mundo fechado, tal. Mas pense comigo, você sozinho não terá comida, você sozinho não terá roupa, você sozinho não terá dinheiro e consequentemente não terá vida. Hoje, às vezes o seu mundo é o que você é. Bem, vivo aqui no meu mundo, sou feliz aqui com o meu celular, vou dormir, acordo a hora que eu quiser, tal, tenho a minha, digamos, independência, mas morando com seus pais. Hoje o seu mundo é o que é, pois você tem pais que trabalham para sustentar você. E eu acabei de falar que você ganhou um celular, mas consequentemente você ganhou do seu pai, da sua mãe, ou da sua avó, de alguém mais adulto que você, que deu a condição para você, que foi e comprou, teve condições e comprou para você. Tem pais que dão a roupa que você quer, ou que você precisa, tem pais que dão um aparelho eletrônico que você precisa, casa, comida, enfim, tudo que você precisa para viver. Ou seja, você até pode viver num mundinho isolado, mas tudo que você tem foi dado por alguém, você não alcançou por mérito ou por esforço próprio. Aí, nós vamos para o outro lado da vida. Quando você crescer, você será aquele ou aquela que vai dar o que os seus filhos precisam, caso você queira ter filhos ou caso você faça planos para isso. Já pensou que esse papel vai inverter? O mundo que você vive hoje, se você tiver filhos lá na frente, seus filhos viverão nesse mundo, talvez com as mesmas tecnologias ou com certeza contra tecnologias mais avançadas e talvez com novas redes sociais e tudo mais, mas é basicamente um mundo um pouco parecido com o que você vive. Então você terá que viver uma comunidade, ou seja, mercado, farmácia, trabalho, faculdade, pessoas reais, não só pessoas virtuais, não só o mundo virtual, meu mundinho virtual, que você vai ter que conviver. Portanto, você vai depender também de outras pessoas. Então, para que a sociedade da sua época de adulto seja saudável,
Você precisa aprender a honrar seus pais hoje. Isso é um fator muito importante. Tá claro isso? Tá claro essa ideia? Significa que você vai precisar honrar pai e mãe para que a sociedade da sua época não se autodestrua. Porque se nós vivermos cada um por si, a sociedade autodestruirá conforme o raciocínio que nós montamos agora. Pensando assim, pensando no oposto disso, mas por que é tão importante honrar pai e mãe nesses dias? Ou por que é tão importante honrar pai e mãe para a nossa vida? Porque nos 10 mandamentos há um mandamento que creio que a sociedade não sobreviveria se ele fosse violado, que é o raciocínio que nós levantamos. Se nós desonrarmos nossos pais, nossa vida será encurtada, certo? Então nós vamos aí refletir um pouco, pensar em 3 razões aí da importância de se honrar pai e mãe, para você jovem, para você que é adolescente, e o que isso vai resultar de benefício para a sua vida. A primeira razão é que os filhos eles necessitam disto, honrar os pais, que é o que está claro no mandamento, no versículo 12 que nós lemos. Os pais muitas vezes querem ser honrados e deveriam querer mesmo, mas mais do que querer a honra, mais do que o querer dos pais, mais do que o desejo, a vontade dos pais, os filhos precisam disso, eles necessitam dessa honra aos pais. Os pais querem isso, desejam isso, que os filhos obedeçam, que os filhos sigam a direção que ele dá, mas os filhos também precisam entender a importância disso, tá? Filhos que crescem sem honrar os pais se tornam amiguinhos, coleguinhas dos pais, e quando não aprendem isso dentro de casa, pode ter certeza que a vida ensinará esses filhos a honrarem, mesmo que seja através da forma mais dolorosa. E aí há algo importante para pensarmos aí nesse processo da relação da relação pais e filhos com os pais, que a questão esse processo de honrar, esse processo de obedecer é semelhante à borboleta que precisa do casulo ali. E se você querer antecipar esse processo, a metamorfose que nós conhecemos aí, se você querer ajudar com que a borboleta saia antes do tempo, ela sairá fraca, ela sairá despreparada. A honra também faz isso, ela ensina, ela nos prepara para vivermos uma vida em sociedade, uma vida em família. E não há geração que entenda mais do que isso, do que a nossa. Entendeu que a figura dos pais, a relevância que ela tem em nossas vidas. E por que eu digo isso? Não há geração que entenda mais do que isso. Crescer sem a figura de um pai, principalmente pensando na figura paterna, que a Bíblia nos mostra que é uma figura de autoridade, é a figura que dá a direção, que é a cabeça do lar. Porque a figura do pai é muito importante na questão de nós honrarmos os pais. Aqui no caso, eu vou levar para o lado da figura paterna a ideia aqui no texto, pensando naquilo que a Bíblia nos mostra, nos orienta, nos mostra sobre a questão do pai ser o responsável aí da direção, o cabeça do lar, aquele que vai guiar a família para Deus, aquele que vai conduzir a família para um lar que vai ter uma presença de Deus constante ali. Que a nossa sociedade hoje, de uns anos para cá, mas hoje cada vez mais, nós temos visto muito a questão de lares que crescem sem a figura paterna, o crescimento de mães solteiras, o crescimento de lares desestruturados que crescem só com a figura da mãe, que trabalha o dia inteiro, que vai ter a responsabilidade de querer orientar os pais, de querer sustentar, de orientar os filhos, de querer sustentar esses filhos, de querer batalhar na vida para que os filhos sejam saudáveis, sejam cidadãos de bem. Porém, essa figura, a Bíblia nos mostra que essa figura paterna, ela é muito importante para que essa mãe não fique sobrecarregada, mas que ela tenha um auxílio. Por isso que a nossa sociedade hoje, teremos um problema no futuro, ou na verdade já temos visto isso, em que famílias que
crescem sem a figura do pai, ou a situação que pais não assumem o seu papel de pai, o seu papel de homem dentro de casa, aquele que direciona, aquele que é a referência para os filhos. E aí a gente tem uma sociedade que gerou um monte de crianças órfãs de pais vivos. Nós temos uma sociedade, às vezes hoje, pautada no sentido de poxa, tem o pai, a mãe, o filho ou a filha, os filhos, enfim. Porém, os filhos vivem do jeito que querem. Os filhos não têm, você tem um anseio dos pais querendo que, poxa, meus filhos não me obedecem, meus filhos não me ouvem. E você tem os filhos não tendo essa direção, não tendo essa orientação exata de saber que é relevante, de que é importante o papel de honrar, de obedecer aos pais, por não ter essa referência em casa, não ter uma figura ali com que ela possa se espelhar e direcionar. Então para ela tanto fez, tanto faz. E a gente tem um cenário assim: filhos homens sem a figura do pai podem ser mais suscetíveis a praticar algum tipo de violência e crime, destratar as mulheres e fazer coisas que vão contra as leis da sociedade de alguma maneira. Se você tem oportunidade, ou se você vê vídeos no YouTube ou programas de telejornais e tudo mais, pessoas jovens que entraram na vida do crime muito cedo, muitas delas entram porque não tem a referência paterna em casa. Ou o pai é um traste e ela segue o caminho do pai em ser um traste, em ser um estorvo para a sociedade, ou simplesmente ela não tem a referência ali do pai, da figura paterna, no caso do filho homem, da figura paterna, em mostrar para ele a direção que ele tem que seguir. Por isso que muitas vezes ele vai para o caminho das drogas, para o caminho do mundo do crime e se perde com isso. Recentemente, essa semana, eu li uma reportagem sobre um ex-jogador de futebol conhecido como Adriano Imperador. Você buscar aí no YouTube, você vai ver muitos vídeos dele. Foi um excelentíssimo centroavante, excelentíssimo jogador. Foi lá no Flamengo, jogou pelo São Paulo, tricolor, jogou na Inter de Milão, jogou na seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo. E eu acompanhei um pouco da carreira do Adriano, e ele, na reportagem essa semana, ele escreveu o seguinte: a minha carreira, a minha vida no futebol sempre girou em torno do meu pai. Quando eu estava na Itália, me ligaram falando que meu pai faleceu, teve uma parada cardíaca. Ali para mim acabou o futebol. E de fato, é interessante que de fato, depois que isso aconteceu na carreira do Adriano, quem acompanha, você pode buscar isso na internet, de fato a carreira dele realmente regrediu, e hoje ele parou de jogar futebol muito cedo, após a morte de seu pai. Ele não conseguiu voltar para ser aquilo que ele era, um excelentíssimo jogador, porque ele perdeu a referência. E muitos jovens entram no mundo do crime, adolescentes entram no mundo do crime porque não tem a referência, não tem a quem honrar e não tem a quem buscar a direção. Não tem quem buscar a direção. E aí já temos um outro problema também da falta de referência. Filhas mulheres que crescem sem a figura do pai são mais propensas, na maioria dos casos, a procurarem homens errados, ou seja, escolher o parceiro errado na vida, e também a serem promíscuas, ainda muito novas. Ou seja, você pode conhecer pessoas aí, você pode conhecer pessoas no seu convívio. Eu conheço pessoas que engravidaram muito cedo, mas por faltar referência paterna, por não ter a referência do pai, ou não ter a presença do pai, não como amiguinho, coleguinha, mas daquele que orienta, daquele que caminha junto ali, que vai ouvi-la, que vai onde ela vai realmente depositar a sua confiança, e onde ela pode apresentar e explanar os seus problemas, e ter um lar onde os pais são compreensíveis com essa pessoa. Então, tudo isso que nós falamos é para mostrar que, de fato, os filhos têm uma necessidade de ter, para que a sua formação como cidadão, para ter uma formação de caráter, para uma formação de uma vida espiritual como cidadão, a importância de honrar, em ter em quem honrar, a importância de ter
uma referência que eles possam honrar, assim como a Bíblia diz do texto que nós meditamos. Eles precisam disso, o adolescente precisa disso, o jovem precisa disso, ter essa referência. Por isso a primeira razão sobre a importância de que os filhos precisam, eles necessitam disso, honrar os pais, tá? Para terem uma direção na vida. A segunda razão, honrar pai e mãe nos ensina que existe uma autoridade moral acima de nós. Isso também é importante para pensar no seguinte ponto: o fato de honrarmos nossos pais ajuda a criar uma sociedade com valores morais. Como assim? Valores morais? Isso mesmo. Honrar pai e mãe faz com que a gente entenda que você não basta a si mesmo. Nós levantamos um pouco dessa questão. Quando eu vivo para mim mesmo, eu crio uma sociedade que logo ela vai se autodestruir. E é necessário você, adolescente, jovem, entender uma coisa importante, que isso faz parte da nossa caminhada. A sociedade parece que nos conduz, nos leva a isso. Você não é dono do próprio nariz, ok? Às vezes você quer ser o dono da casa, você bate o pezinho para conquistar a sua liberdade, você faz cara feia, faz cara de emburrado para conquistar aquilo que você bem quer, aquilo que você acha que é o certo para a sua vida. Mas não é assim, tá? Existe sim alguém que manda em você, querendo você ou não, pelo menos enquanto você vive embaixo de um teto, tá? Se você mora com seus pais, você deve respeito a eles, você deve honrar eles, você deve obediência a eles, você deve satisfação a eles, tá? Onde você vai, filho? Por que você quer saber? Não te interessa onde eu vou. Tá tudo errado já, tá? E se eu fizesse isso na minha adolescência, eu levava um tapão na boca. Se eu fizesse, minha mãe falava: o que você tá falando? Ou até mesmo meu pai. Então eu cresci com esse senso de direção, com esse senso de responsabilidade e de obediência, de que existe uma autoridade moral acima de nós, e de fato existe. E é claro que quando falamos de autoridade moral, pode ser qualquer uma. No caso dos seus pais, se você mora com eles, ou se você mora com algum responsável, uma avó, um tio e tudo mais, você tem que ter a consciência de que de fato essa pessoa é uma autoridade moral sobre a sua vida, tá? E isso é importante para que a sociedade cresça com valores morais certos, para que ela não se perca no caos. No texto que nós lemos, a direção que entendemos ali de honrar pai e mãe, nos mostra, a intenção de Moisés de nos mostrar que nos 10 mandamentos, sabemos que nesse mandamento, nos 10 mandamentos, essa autoridade moral se trata de Deus, tá? Que está acima de todos nós, inclusive os nossos pais. Então, existe uma relação muito importante entre honrar e amar a Deus e honrar e amar nossos pais, tá? É muito difícil ou quase impossível você honrar a Deus sem ter pais, especialmente um pai, um homem a quem aprendemos ou não a honrar, tá? É muito difícil honrar a Deus sem ter os pais, sem ter essa referência. Você perde a referência. E por que a gente diz isso? Há um texto muito importante, muito lindo das Escrituras Sagradas, que está lá em 1 João 4,20, que diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, a questão de honrar, a questão de amar o próximo, a questão de amar os pais está muito ligada com a questão de honrar e amar a Deus, tá? Então, a autoridade, nós sabemos que nós temos uma autoridade terrena maior que nós, que são nossos pais, tá? Ou aquela pessoa que você respeita e vê como autoridade, seja na sua casa ou na sociedade como um todo, tá? Então nós temos essa pessoa e temos a figura de Deus, que está acima de todos nós, inclusive os nossos pais, que deve ser, acima de tudo, amado e honrado. Porém, é impossível, os textos bíblicos, nós acabamos de meditar em 1 João 4,20, é impossível falar que eu amo a Deus e odeio o meu próximo, ou odeio, parafraseando o texto, odeio os meus pais. Eu amo a Deus, mas odeio os meus pais. Gente, não existe isso. Como se você
diz que ama a Deus a quem você não vê, a Bíblia traz essa expressão, ela está forte, João falando isso, né? Você se torna mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Até porque é mais fácil eu amar aquela pessoa que eu vejo, aquela pessoa que eu tenho um contato, do que aquela que eu não vejo. Aquela pessoa que eu não vejo, ela é indiferente para mim. Mas aquela pessoa que eu vejo, que eu convivo, não, ela é a pessoa que de fato, e no caso dos nossos pais, que nós vivemos todos os dias, ela é uma figura muito importante para nossas vidas, é aquela que nos direciona, aquela que vai nos sustentar e vai nos guiar. Então, para que você consiga amar e honrar a Deus, você precisa honrar seus pais. Essa é a única forma de você relacionar bem com Deus, tá? É saber que existe uma autoridade moral acima de nós, que são nossos pais, saber que existe uma autoridade maior acima dos nossos pais, que é o nosso Deus. E se de fato eu quero viver bem com Deus, como jovem cristão, como adolescente cristão, eu preciso saber que de fato é importantíssimo eu honrar e amar os meus pais, ok? Terceira razão para honrar os nossos pais, para que possamos viver em sociedade bem, é honrar pai e mãe é a melhor forma de receber honra, ok? E aí isso nos leva a um pensamento também, pensando um pouco na forma de nós vivermos, como vivemos em sociedade. Sabe qual é a melhor forma de evitar uma anarquia? Você deve estar pensando, o que é uma anarquia? Né? Anarquia é o sistema onde que é a oposição a todo tipo de hierarquia e dominação, tá? Existe um movimento muito forte que existe em nossa sociedade, não é um movimento novo não, ele já é antigo já, tá? Existe até uma banda de punk rock aí, que várias bandas de movimento rock, no rock, um movimento dentro do rock que chama punk rock e que é levado, que tem uma parte desse movimento, do punk rock, que voltado para a anarquia, que são favoráveis à anarquia, que pregam a anarquia. Tem uma música de um grupo antigo que fala sobre enfatizando isso, a anarquia tem até um símbolo e tal, e que é você se lutar contra todo tipo de autoridade que existe no mundo, seja no mundo religioso, econômico, social, familiar, tá? E isso é muito perigoso, porque leva para um lado que você não precisa ter submissão a nada, e isso é totalmente contrário à palavra de Deus. E aí nós pensamos dentro daquilo que nós estamos conversando aqui, né, nesse nosso bate-papo. Quando se perde a submissão dos filhos, se perde toda uma estrutura montada por Deus para a ordem na sociedade. Quando os pais não são mais a referência para os filhos, se perde toda a estrutura. Quando a família não é mais a base da sociedade, se perde toda a estrutura. Você cria uma anarquia, aí você entra no caos total, porque a família é a referência da sociedade, a família é a base da sociedade. Quando você não tem mais família, quando os filhos perdem a referência do lar, perdem a referência paterna, como você tem o exemplo do Adriano, cara, a pessoa se perde. Quando a filha perde a referência do pai, ela se perde. Então, honrar pai e mãe é a melhor forma de você receber honra, tá? De poder conviver em sociedade, tá? Sem falar no legado espiritual que se perde quando se causa algo assim, no caso, quando você perde essa referência e você entra na anarquia, né? E a gente eu citei no movimento na anarquia dentro do punk rock. Existia um outro movimento também nos anos 60, e aí nos anos 60, anos 80, anos 90 começou festivais de rock e tudo mais no mundo, e outros movimentos. Aí a gente fala o rock que é o mais enfatizado, porque o movimento do rock, pensando no festival de Woodstock, um festival bastante antigo, tinha como lema sexo, drogas e rock and roll. Então o rock é um movimento na música que levou mais para esse lado, não que os outros movimentos não levaram, mas tinha uma ênfase mais forte nisso. E nos anos 60 teve um movimento hippie, que era um bando de jovens que tinha um lema de viver a vida de qualquer forma, de qualquer maneira, inclusive desonrar pai e mãe. Então era uma vida totalmente desregrada, o uso excessivo de drogas, vida sem muita direção e promiscuidade, né, troca de parceiros, né, sexuais e tal, e que acabou levando muitos jovens na época à morte, e que levam até hoje.
não mais com um nome de hippie, não mais como um outro nome parecido, mas o lema é o mesmo: sexo, drogas e rock and roll, sexo, drogas e qualquer outro estilo musical que você tenha aí na cabeça. Mas são um estilo de vida abusivo que leva a pessoa à perdição, de fato. E muitos jovens morreram. E muitos jovens continuam a morrer hoje nessa vida, infelizmente. Hoje eu tenho visto em bebedouro, antigamente você via as pessoas pedindo esmolas na rua, as pessoas mais de idade, acima de 40 anos, 50 anos. Hoje você vê jovens, você vê adolescentes aí pedindo esmolas na rua, e às vezes dependentes químicos também, porque não tem uma referência, não tem uma estrutura de um lar. E muitas vezes, muitos deles também desonraram pai e mãe. Pai, a mãe direcionou: não vai nesse caminho, meu filho. E simplesmente não quis ouvir e foi para outro caminho. E então, nem todos os jovens que morrem cedo desonraram pai e mãe, mas todo jovem que desonra pai e mãe morre cedo. Guarde isso, é muito importante, eu vou repetir para você. Nem todos os jovens que morrem cedo desonraram pai e mãe, mas todo jovem que desonra pai e mãe morre cedo, tá? Mas o que é honrar pai e mãe? Eu usei bastante essa expressão, o texto bíblico fala sobre essa questão de honrar pai e mãe, mas o que é honrar pai e mãe? Vamos dar uma definição bem simples para isso aí, tá? Honrar seus pais é tratá-los de forma especial, eles são únicos, então merecem tratamentos de forma única, tá? Ou seja, você não fala com eles como você fala com um amigo. E aí, meu velho, e aí, minha velha, como você tá, tal? Até tirando intimidade disso, que você até pode falar assim, mas diz que você não perca o respeito e tal. Mas quando você fala com um amigo, você perde a linha, você tem um momento de nervosismo com o amigo, de estresse, até xinga o amigo, até briga com o amigo. Mas com os pais, a forma de tratamento ela é diferente, a forma tem que ser única. Você não chama o seu pai e sua mãe pelo nome, você chama de pai, você chama de mãe. Você pede autorização e dá a satisfação de tudo na sua vida, porque você vai perceber que isso vai ser importante na sua caminhada, porque o seu pai e a sua mãe, se eles forem pais cristãos, pais realmente que são tementes a Deus, eles vão saber te ouvir, eles serão compreensíveis a ponto de não irritar vocês, tá? Porque pais de verdade sabem que há um mandamento bíblico, Efésios 6,4, que fala isso: pais, não irritem seus filhos, antes ensina eles a andarem no caminho do Senhor. Não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados, tá? Há um mandamento bíblico para os pais, assim como há um mandamento para nós que somos filhos, mas há um mandamento bíblico para os pais. Se os pais seguirem esse caminho, se os pais forem realmente fiéis a Deus, se os pais realmente são pais tementes a Deus, eles vão compreender que você tem os seus momentos de falha, tem os seus momentos de fraqueza, e eles vão pegar você pela mão como filho querido e falar: filho, vem aqui, filha, vem aqui, vamos conversar, vamos caminhar junto, tá? Não é um contexto de militar em que você deve prestar continência para o seu pai e para sua mãe, mas sim prestar honra, prestar obediência aos seus pais. Faz com que eles fiquem felizes e faz também com que eles vejam em você uma pessoa em que eles possam confiar e possam simplesmente, você vai confiar neles também, e vocês terão um lar sadio, onde a presença de Deus será constante, onde a presença de Deus será permanente ali, e fará com que vocês consigam caminhar e seguir juntos, felizes e alegres, um amando e respeitando o outro. Então, essa postura de honrar o pai e mãe, essa postura de tratá-los de forma única, é isso que é basicamente essa palavra quer dizer para nós. Honrar pai e mãe significa isso, tratá-los de forma única, porque eles são único, então merecem tratamentos de forma única, tá? Então você que vive dentro da casa do seu pai, de seus pais, você que vive com seus pais, você deve realmente tratá-los de forma única. E se você que ainda mesmo sendo novo já casou também, e você tem os seus pais vivos, mesmo sendo casado, você também deve honrar seus pais, tá? Sempre procure manter contato, liga: ei pai, mãe, como vocês estão, tudo mais. Minha mãe me liga praticamente todos os dias. Eu sou meio um pouco desleixado em relação a isso, mas ela me liga todo dia. E quando eu casei, eu
passava pouco na casa da minha mãe, mas depois de um tempo eu fui percebendo a importância de se estar junto com ela. E ouvir os seus conselhos, direção, ela sempre está preocupada comigo, com a minha esposa Gorete, e isso é muito bom. E agora com o netinho que ela tem lá, com o Tchelão, com a Marielle, lá o Marcelinho, né, esse lado nosso de filho, querer dar satisfação, em dar satisfação aos pais, em saber como eles estão e eles saber como nós estamos. Essa questão de honrar, de tratar eles de forma única, você percebe quando você sai da casa do seu pai que de fato é muito importante, e você vê o quanto o seu pai e sua mãe te amam. É muito gratificante isso, você ter uma pessoa que, mesmo de você já, depois de casado, já tem uma vida construída, uma pessoa que liga e se importa com você, que fez você um cidadão de bem, fez você andar nos caminhos do Senhor, sempre ensinando a palavra de Deus, e desde depois de você já adulto, ele ali preocupando-se com você, para que sirva de exemplo para que eu seja assim com os meus filhos. Então você é jovem, adolescente, você tem a referência dos seus pais, para que você possa honrá-los, para que você possa respeitá-los, para que quando você for velho e você tiver filhos, você tenha uma referência de saber a forma que você deve tratar os seus filhos e a forma que eles devem tratar vocês, com base na palavra de Deus, no aspecto de honrá-los, e para que nós tenhamos uma sociedade forte, uma sociedade cada vez mais justa, uma sociedade cada vez mais correta, tá? E aí você deve estar pensando assim: poxa, tudo isso é papo de velho. Poxa, é papo de velho mesmo. Hoje eu estou quase 40 anos, quase um velhinho ali, mas estou com barba branca, tal, cabelo branco, alguns fios de cabelos brancos. Mas não se esqueça de uma coisa importante: a sociedade só chegou aqui porque houve filhos que honraram seus pais. E eu hoje não sou pai, mas eu sou filho, eu sou neto, e eu quero, um dia, se eu tiver filhos, fazer com que eles me honrem, tal, para que tenhamos uma sociedade firme, tenhamos uma sociedade relevante, ok? Por isso, tratem de manter a sociedade caminhando e não se autodestruindo, ok? Então nós temos esse desafio aí. Então a dica final é: honre seus pais. Do começo ao fim nós falamos sobre isso. Honre seus pais. Tratem eles de forma única. Tratem eles de forma amorosa. Surpreenda-os cada vez mais, tá? Sejam adolescentes, jovens que demonstrem carinho para com seus pais, ou com seu pai, se você só tem um pai, se você só tem sua mãe, ou se você não tem os pais, com aquele que cuida de vocês, tá? Além disso, deixa um outro mandamento da palavra de Deus. O velho e sábio Salomão dizendo: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, tá? Honre seu pai e sua mãe, e lembre-se de Deus no seu dia a dia. De que forma eu posso fazer isso na prática? Tenha um tempo na sua vida, diariamente, de leitura da palavra de Deus. Você tem um celular na sua mão. Se você não tem uma Bíblia baixada, baixa a Bíblia. Tem várias versões hoje, tá? Baixa uma Bíblia no seu celular, independente da versão. Escolhe um tempo do dia para ler, para estar perto de Deus. Medite na palavra de Deus, para que você tenha uma vida de crescimento, uma vida saudável com Deus e com seus pais também, com a sua família, tá? Tem um tempo de oração também, que é que você dedique um tempo da sua vida para realmente ouvir a voz de Deus, ter uma intimidade com Deus, amar a Deus, para que aí sim você consiga amar seu pai, seus pais, a quem você vê e a quem você convive, com quem você convive no seu dia a dia, ok? Então essa é a nossa palavra final, essas 3 razões que nós demos para você honrar seu pai, e essas 2 palavras finais aí, enfatizando a importância de nós vivermos aí como filhos que honram e que amam aos nossos pais, ok? Gostaria de ter um tempo de oração com você para nós finalizarmos, tá? Para que você tenha uma atitude diferente, uma retomada na sua vida, de realmente ter esse compromisso de amar, de honrar seus pais e no seu dia a dia. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que nós tivemos aqui de termos um bate-papo sobre a importância de honrar pai e mãe. Nós queremos, ó Deus, termos uma família forte, nós queremos termos uma sociedade forte. Para isso, nós precisamos sermos filhos que honrem, ó Deus,
aos nossos pais, Senhor, que tratem eles de forma única, de forma especial, porque eles são únicos em nossas vidas, ó Pai. Nos ajude a cada jovem, a cada adolescente da segunda igreja, a cada jovem, Deus, cristão nessa cidade, nessa nação, a gente a serem jovens e adolescentes fiéis ao Senhor, que louvam a Deus e que adoram ao Teu santo nome, Deus. Graças te damos por essa oportunidade e continue a nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Você tenha um ótimo uma semana abençoada por Deus, restante de dia abençoado por Deus. Que Deus te abençoe grandemente na sua vida. Forte abraço. Deus abençoe. Saudades de vocês. Espero que a gente possamos nos vermos em breve, tá? Fique com Deus. Deus abençoe vocês.